Eu sou Adriana Franco, especialista em sono infantil, e eu ajudo as mamães a ensinarem seus bebês a dormirem de 8 a 12 horas seguidas, sem precisar deixar chorando, com muito carinho, muito amor, que é isso que a gente quer para nossa família. É muito importante você descobrir exatamente o que está atrapalhando o sono do seu filho e, inclusive, se é um ou mais fatores, porque é bem comum que seja mais de um fator atrapalhando. Qual é esse atalho? Quando eu falar, vocês vão falar, eu acho que algumas pessoas vão falar assim, ah, não, mas eu já faço isso. Mas existe um jeito certo de fazer isso que eu vou falar com vocês. Não é simplesmente, ah, eu já faço, tá? A forma que você tem para identificar o que está acontecendo de errado no sono do seu filho, e isso não é só vocês, não. Eu, como consultora de sono, analiso isso para poder... Isso e outras coisas também que eu vou falar para vocês, óbvio. Mas isso é uma das coisas principais para eu fazer a análise do que precisa melhorar no sono daquele bebê específico, tá? Que é fazer um diário de sono do bebê. Mas eu volto a dizer, tem muita mamãe que fala que faz o diário de sono, mas não faz da maneira correta. E às vezes faz e não sabe analisar. E é aí que tá o X da questão. É saber fazer e saber analisar, tá? Então, o que eu vejo que muitas mamães fazem de errado? Às vezes elas fazem um diário de sono, assim, elas anotam o número de sonecas ou quanto tempo durou as sonecas. E parou por aí. Só isso não é suficiente. Olha para vocês verem uma vez o que aconteceu. Foi super, assim, foi uma coisa super inusitada, porque eu não estava esperando isso. Eu estava com uma cliente de consultoria, na verdade, começou antes dela se tornar cliente. A gente estava conversando sobre, ela estava interessada, a gente estava conversando. E sempre quando as pessoas, me ligam interessadas numa consultoria, a gente bate um papo superficial para ela me contar mais ou menos o que está acontecendo. E nisso eu perguntei para ela a respeito de como é que estava sendo as sonecas do bebê dela. E ela falou assim, não, ela faz 3 sonecas durante o dia, tal hora, tal hora, tal hora. Eu anotei, beleza. Passou, aí a gente conversou, ela fechou a consultoria, e aí eu mandei um questionário para ela. Quando eu mandei esse questionário, no questionário perguntava esses mesmos horários, e ela foi lá e respondeu. Mas quando a gente foi conversar, eu percebi que ela... Não, mentira, calma. Quando ela me mandou o questionário, depois eu liguei para ela para perguntar, tirar algumas dúvidas, e foi aí que eu comecei a explicar para ela como que ela deveria fazer melhor o diário de sono. E aí nós descobrimos que ela tinha preenchido no questionário, em vez dela preencher o horário que o bebê de fato dormiu, ela preenchia no questionário a hora que ela estava levando ele para dormir. E, no caso era ela, a bebê era ela. Eu sempre falo ele porque o Henrique é menino, né? Então eu tenho mania de falar ele, mas no caso dela era uma menina. E aí ela pegou e colocou os horários que ela levava a bebê dela para dormir, mas não colocava o horário que a menina dormia de fato. E a menina dela demorava bastante para dormir, tipo quase 50 minutos. E isso fazia total diferença. Então, quando ela estava fazendo o diário de sono dela, ela estava fazendo da maneira errada. E isso atrapalhava ela a enxergar as coisas, tá? Como que você pode fazer um diário de sono corretamente? Tem que anotar o horário que ele acordou de manhã, o horário que de fato dormiu, fechou o olhinho e dormiu, quanto tempo durou. Você precisa anotar se você, por exemplo, eu levei para o ritual de sono tal hora e depois ela adormeceu tal hora. Pra gente saber quanto tempo que esse bebê tá demorando para dormir, para ver se tá dentro do normal, se não tá. Você vai anotar se ela tá chorando muito, recusando a soneca, ou se ela tá apenas demorando para dormir a soneca. São coisas diferentes, são sinais diferentes, sabia? Às vezes, se você leva seu bebê para dormir e ele tá demorando para adormecer, mas não necessariamente ficando muito irritado, recusando e tal, bravo, não querendo dormir, pode, não é que mas pode ser que a janela de sono dele, ou seja, pode ser que ele ainda não esteja com soninho. Pode ser que não esteja ainda na hora de dormir. E os bebês vão crescendo e isso vai acontecendo, né? Eles vão demorando, eles vão conseguindo ficar mais tempos
acordados, né? Bom, então você vai anotar também se tá demorando para dormir, se chorou, se quando dormiu teve um sono agitado, mesmo durante as sonecas, tá? Se acordou, por exemplo, não acordou, mas acordou porque, sei lá, o cachorro latiu na porta e aí ela acordou por causa do barulho. Vamos anotar também. Todos os detalhes vão ser importantes para vocês identificarem, porque à medida que vocês vão aprendendo, eu vou aqui passando conteúdo, vocês vão aprendendo o que que impacta, o que que faz, né, o que que ajuda, o que que atrapalha. Da hora que vocês forem ler o diário de vocês vão identificar essas questões. Então, quando eu falo, seu filho tá ficando, perdão, seu filho tá ficando muito tempo acordado, mais tempo do que ele aguenta, aí você vai lá olhar e fala assim, tem a tabela de janela de sono, compara lá. Aí você vai lá olhar no diário e fala assim, tá ficando muito mais tempo. É um sinal de que talvez tenha que mudar alguma coisa. Ou se não, não, tá dentro da tabela de sono, mas mesmo assim tá difícil, mesmo assim tá nervoso. Então tem uma outra coisa acontecendo. Não é exatamente isso. Ou é isso mais uma outra coisa. A gente tem que saber analisar. Outra coisa importante, se aconteceu alguma coisa especial durante o dia, sabe? Se aconteceu alguma coisa diferente. Gente, às vezes para um bebê, sair de casa para ir no pediatra e voltar é uma coisa diferente. E às vezes essa ida ao pediatra fez com que atrasasse o horário dele dormir. Aí ele ficou mais cansado. Tudo vai fazer diferença, tudo vai importar, tudo vai... Quando você começa a analisar, você começa a ver mais claramente, porque a gente acha que a gente sabe de cor, mas a gente não sabe, a gente esquece, principalmente os detalhes. Então tem que ficar atenta mesmo, tá? Outra coisa importante para vocês anotarem, a hora que colocou para dormir o sono noturno, como que foi? Foi difícil? Demorou? Chorou muito? Já estava nervoso antes? Tá? Deixa eu ver. E o que você faz para o seu filho adormecer? Então, assim, geralmente você nina, ok. Adiantou? Ele dormiu ninando ou você precisou dar o peito também? Ou se você dá o peito, ele dormiu no peito? Ou ele ele mamou, arrotou e depois eu coloquei pra dormir ninando. Se isso for uma coisa que você faz todo dia, beleza, você não precisa anotar todo dia. Mas se aconteceu um dia ou um episódio que aconteceu diferente, que, por exemplo, acontece muito, meu bebê sempre dorme sendo ninado, mas teve um dia que tava difícil demais, não teve jeito, eu tive que colocar ele no carrinho e sair pela rua pra ele adormecer. Acontece, né? Assim, isso aí, mesmo com bebês que já estão na rotina, que estão dormindo bem, que são bebês anjos, isso aí um dia ou outro sempre acontece. Acho que não tem uma mãe que não escapa, né, de uma soneca que realmente deu ruim. Até porque tem dente, tem doença, tem salto de desenvolvimento, Deus do céu. É difícil, mas tem que ter paciência e aguentar. Porque não tem outro jeito, quer dizer, né, o salto de desenvolvimento acontece, faz parte, a gente tem que lidar com ele da melhor maneira. Então, gente, é importante vocês terem isso em mente, de saber fazer um diário de sono.